sabemos que em cada paróquia existem pessoas, às vezes até um grupo, né, que preparam os pais e padrinhos para o batismo, né? Isso é muito bonito. A gente precisa, de alguma forma, normatizar e escrever as orientações para o nosso diretório sacramental, né? Eu penso que vários participaram, né, da reunião que fizemos. Vocês lembram que janeiro foi o mês dedicado ao batismo na nossa diocese? Aquela reunião era para poder um pouco saber como é que as nossas paróquias estão acolhendo, recebendo, formando, preparando os pais e padrinhos para o batismo de crianças, tá? Porque batismo de adultos aí já é com a turma da catequese, né? Aí já é uma outra dinâmica, outra preparação, né? Apesar de que a gente também pode entender quem é preparador do batismo, quem prepara o batismo, né? Pode ser também um catequista. Mas vocês, mesmo que não recebam esse ministério, sejam chamados assim, vocês estão exercendo um serviço diretamente de evangelização das famílias. Por isso que a pastoral do batismo, ela é uma pastoral aberta, tanto para catequistas, quem quiser ajudar, quanto para a pastoral familiar. Quem sabe é uma porta aberta, uma porta assim de entrada para os casais, a começar dos pais e padrinhos e familiares, para conhecer a pastoral familiar na nossa diocese, né? Sabemos que o objetivo da pastoral do batismo é preparar não apenas os pais, os padrinhos, os familiares, mas também preparar a comunidade, né? Para poder ser uma comunidade acolhedora dessas famílias. Isso acontece aí nesse tempo de preparação. A gente precisaria agora tentar de chegar a alguns pontos em comum, porque aí eu preciso levar para os padres aquilo que vocês pensam, aquilo que vocês acham que seria o melhor. Porque, assim, nós vamos ser, a partir desse mês, 12 paróquias na diocese. O ideal seria que as 12 tivessem as mesmas práticas, entendeu? Então a gente quer, assim, não é que a gente quer uniformizar, assim, colocar dentro de regras fixas e não, mas a gente precisa caminhar nessa sintonia. Eu espero que vocês estejam me entendendo. A gente precisa aqui definir alguns pontos divergentes, né? Como, por exemplo, aqui a gente precisa. É claro que nós não vamos decidir isso agora, mas a gente tem que pelo menos escutar como é que a maioria está realizando essa preparação, tá? Quais são as etapas? Quais são as etapas da preparação? E aí o diretório tem que constar assim, que o primeiro contato pode ser na secretaria paroquial, né, com os atendentes, ou pode ser com os próprios membros, os próprios agentes da pastoral do batismo, às vezes na celebração, compreendem? A gente tinha que um pouco aonde os pais e os padrinhos procuram não só informações, mas quem faz o primeiro contato. Assim, é uma primeira conversa, assim, um pouco. Não basta só a gente dar informação, porque isso vocês podem até colocar na rede social ou no mural da igreja, né? Isso, mas não é suficiente, né? Então, a primeira questão é essa: como é que se faz essa acolhida dos que procuram o batismo? Aonde se faz? Na secretaria ou alguma paróquia tem uma equipe, alguma pessoa que fica nas celebrações à disposição para fazer isso? A palavra está aberta. Aqui em Boa Vista do Ramos vai na secretaria paroquial. Secretaria. Tá. Sim. Joanilson. Secretaria paroquial também, bispo. Então, vou fazer uma pergunta. Alguém faz diferente? Dom José. É Paulo falando. Sim. A gente faz a acolhida e a pastoral do batismo. A gente marca para fazer as inscrições e a conversa, né? Então, durante o sábado, no sábado, a gente vai conversando e vai colocando. As pessoas marcam um sábado, aí a secretária normalmente já envia para a gente. Então, peraí, mas o primeiro contato é com a secretária. Depois ela repassa para vocês, é isso?
Alguns que vão com a secretária, né? Alguns já vêm direto com a gente. Pois No é. contato a partir das missas, Já enquanto procuram a gente Não, mesmo, a gente tranquilo, indica a tranquilo. data, tá? Ok. Tem mais alguma outra paróquia que faz assim? É na paróquia que a gente começa, tá bem? Tá bom? Ótimo. Na secretaria, né? Na Isso, secretaria. da paróquia, na secretaria da Isso, lá paróquia. com o secretário aí, né? Isso. Uhum. Beleza. Então, esse já é um ponto em comum, então. Esse é o primeiro contato que se faz é na secretaria, porque as pessoas sabem os dias e o horário que está funcionando, não é isso? Porque também eu chamo a atenção que seja assim, porque a questão de receber documentos tem que ser na secretaria. A formação, a conversa, a visita, aí é com a equipe da Pastoral do Batismo. Tá dando para entender? Então, vamos fazer assim, então? Concordam? Assim, Sim, o contato, assim, a secretária, o secretário recebe, dá as primeiras informações e passa o contato daquela família, daquela pessoa que procurou, para os agentes da Pastoral do Batismo. Tá bom? E aí a questão de documentação, é bom que seja a secretária, para poder ter um registro lá, né? Assim, ela ter um controle da questão da documentação. E a documentação não vai mudar, é aquilo que nós já estamos pedindo, tá certo? A única diferença que eu percebo aqui em Parintins, em relação a outras dioceses, é que aqui se pede para ser padrinho que se traga a certidão do crisma, é isso, Aparecida? A certidão ou a lembrança do crisma, é isso? Agora está sendo exigido a certidão de crisma, não é aceito a lembrança, somente a certidão. E desde quando tem essa norma? Começou esse ano a exigir esse documento, porque, segundo o que foi repassado por algumas secretárias, que o padre falou, é para fazer a busca pela certidão, porque já fica com a lembrança e já não ia atrás da sua certidão. Então, começou quando? Há pouco tempo? É isso que Sim. os outros também concordam? Faz pouco tempo que... A Peraí, certidão, sim. é porque eu estou aqui em Parintins com vocês há um ano, vou fazer 1 ano e 3 meses. Esse assunto não passou por mim. Eu questiono essa questão de exigir certidão do crisma, compreende? Isso eu acho que quem é secretário aqui sabe que é bem complicado isso, né, Aparecida? Até quando o senhor chegou, tinha algumas paróquias que ainda aceitavam a lembrança, que era assinada pelo bispo, porque tem aqueles casos que tem lembranças que também não é assinado pelo bispo, era assinado pelo catequista, pelo coordenador da catequese. Não, aí não. Aí por isso que eles que não aceitaram mais a lembrança. Então, mas aonde eu estou indo celebrar Crisma, eu ou o Dom Juliano, nós estamos assinando as lembranças. Eu acho que é muito raro não ter a lembrança. Até nas comunidades da zona rural, eles fazem questão da lembrança, porque é uma forma simbólica depois de entregar, né, para que o crismando guarde, né? Então, esse ponto, meus irmãos, eu vou questionar com os párocos. Nós não precisamos pedir certidão de crisma, até porque nós não temos um livro para registro de certidão de crisma, concorda, Aparecida? Nas paróquias tem os livros do registro. Não, mas o registro é assim, é o nome, né? O nome da pessoa, sim, né? O nome, assim, data de nascimento. Isso. As paróquias já compraram agora livro de crisma para registrar. Isso. Porque tem aqueles casos que tem pessoas que não têm a lembrança, né? Não tem foto, não tem lembrança. Nesse caso, recorre à certidão, né? Que vai no registro, a gente vai procurar e a gente pode fazer. Bem, mas meus irmãos, é o seguinte, eu parto do princípio, assim, a gente tem que jogar na verdade, assim, temos que ser honestos, transparentes, assim, eu não quero partir desse ponto, assim, de desconfiar de pessoas. Eu sei que tem pessoas que mentem, que inventam histórias, mas essas pessoas vão ter que se ver com Deus no final dos tempos. Se um padrinho está sendo chamado para ser uma testemunha de fé para um crismando, e o padrinho está mentindo, pelo amor de Deus, coitado desse crismando, então, né? Assim, coitado, esse padrinho aí, compreende como essa... Aí já não seria um problema nosso, assim, da gente ter que ficar fazendo investigação para saber se o camarada está falando a verdade ou não. Até porque vocês sabem, né,
que essa questão do padrinho, né? Para o crisma, a gente pode até ser mais flexível, mais maleável, né? Assim, porque o crismado já é adulto, né? Já, pelo menos é aquilo que se espera, né? Já tem uma noção, conhecimento, né? Agora, para ser padrinho de batismo é diferente. Tinha que ser assim pessoas mesmo que sejam o critério é para que sejam representantes da comunidade que já tenham sido batizados, né? Mas aqui em Parintins vocês estão colocando também crismados. Aí eu abro uma questão. Isso não está dificultando de encontrar padrinhos crismados, né? Porque aqui também, além de ser crismado, precisa ser casado na igreja. Não é isso, Aparecida? Sim, isso. E eles estão, mesmo o casal sendo casado no religioso, levando a certidão de casamento, eles ainda pedem a certidão de crisma. Aí tem que ter. Só que tem pessoas que receberam matrimônio e não tinham crisma. Pois é, então, tem esses casos também. Joanilson. Bispo, eu concordo com o que o senhor está falando. Olha, nós vamos ter crisma dia 2 de junho, né? Sim, então, tem padrinhos que eles têm a fotografia, a gente identifica perfeitamente o bispo, tudo direitinho. Só que eles não têm a certidão. Aí eu até estava conversando com a pessoa responsável da catequese, eu dizia, bem, nós já vimos, a pessoa mandou para nós que ele foi crismado e tem a foto, tem tudo isso. Aí o rapaz responsável dizia, não, tem que ter a certidão. Aí eu disse, bem, mas o bispo falou, até em ritmo de brincadeira eu falei com ele, que a pessoa que estivesse mentindo, daí ia passar mais uns tempos no purgatório, assim para descontrair, né? Mas certo é que tem essa dificuldade, bispo. Essa dificuldade, mesmo com a foto, mesmo nós identificando, aí eles pedem ainda realmente que tenha a certidão de crisma para os padrinhos da crisma. O catequista? A coordenação da catequese, sim, bispo. Catequese. Ah, tá, da catequese. Pois é, mas como é que a gente vai pedir certidão se essa certidão, a diocese vai fazer 70 anos, né? E daí era o Dom João ainda, bispo, que é o que crismou. Pois é, então, isso que eu estou te dizendo, né? É meio contraditório, assim. Não ofereciam naquele tempo certidão. Certidão eu estou ouvindo falar esse ano aqui com vocês, entendeu? Então, esse ponto eu vou questionar, porque eu trago experiência de Manaus e também já verifiquei nas outras dioceses. A pessoa preenche uma ficha e diz, né, que é crismada e que casou na igreja, tem o sacramento do matrimônio. Porque eu digo assim, se esses padrinhos estão mentindo, isso aí é terrível. Mas o mais assim, que teria que acompanhar mais de perto são os pais. Os pais são os principais responsáveis pela educação da fé da criança que vai ser batizado. Concorda comigo? O padrinho Sim. É um auxiliar, uma ajuda, é alguém que, entendeu? Porque se a gente ficar, vai ter muito estresse, porque não é que tenha padrinhos disponíveis aí para... É isso? Você não percebe essa dificuldade, né? Que às vezes aí o pessoal... A única questão que eu tenho conversado com o pessoal da catequese é não pode ser padrinho de batismo a mãe, o pai, os parentes mais próximos não podem, porque eles já são família, né? Então tinha que ter essa orientação também quando se diz lá sobre o padrinho, né? Que não pode, primeiro tem que ser alguém que já seja batizado, alguém da comunidade que demonstre a mesma fé, ou seja, não pode ser evangélico, não pode ser espírita, maçom, tem que ser católico, essa é uma exigência, né? Tem que ser católico, tem que ser alguém que já foi batizado, né? E aí aqui em Parintins eu tenho essa realidade. Aqui se pede de ser crismado e casado na igreja, entendeu? Casado na igreja, até isso tem no direito canônico. Agora, ser crismado é uma questão assim, a gente tem que fazer toda uma catequese, principalmente desse pessoal adulto, para que perceba a importância e entre numa turma para se preparar, entendeu? A gente tem que fazer assim, quem não é crismado dos adultos, nas nossas paróquias, a gente tem que fazer toda uma catequese, um incentivo para que participe das turmas aí com adultos, se for o caso. Só para dizer que pior ainda a questão dos
padrinhos da confirmação, né, bispo? Que ainda tem ainda essa cobrança, como eu mencionava, é pior ainda, né? Que tem que ter a certidão, essas coisas. E às vezes eles têm as fotos. E se eles demonstrarem as fotos para nós, podemos aceitar, né, bispo? Pois é. Até que a foto também pode ser montagem, você sabe disso, né? Tem gente aí especialista nisso, né? Só que assim, Tem meus também, irmãos, verdade. se a gente for desconfiar, a gente não vai fazer o nosso serviço direito. A gente não tem que partir da desconfiança. A gente tem que partir da confiança e de dizer, olha, esse é o caminho, essa é a norma, essa é a orientação, para a pessoa um pouco se sentir acolhida e continuar na vida da comunidade. Regina, quer falar? Pode falar, Regina. Sim, é uma realidade, sim, que enfrentamos aqui também na Paróquia do São Francisco. É que a certidão em si, às vezes a gente consegue, porque tem os dados na secretaria, e aí a gente consegue as certidões, sim, eles conseguem. Agora, sim, eu vejo assim, essa questão de foto, tem que ter muito cuidado, né, bispo? Porque senão todo mundo vai querer só estar mostrando foto, aí eu não sei, eu penso que tem que ser tem que ter muito cuidado, né, com essas coisas que o senhor falou, questão montagem, né? Porque existe, para ser padrinho, madrinha, eles inventam, sim, né? Às vezes a gente descobre, mas a gente tenta assim trabalhar e colocar para eles que é uma responsabilidade, sim, como o senhor falou. Claro, claro. Né? Como é que o afilhado vai ter Olha, esse respeito, né? Ou então compreender, né, que ele precisa de um cuidado, sim, dos padrinhos. E aí essa questão de certidão, realmente, esse ano aqui que pediram na catequese, mas foi assim também, a lembrança realmente pediram, mas depois foi tirado, né? Aqui da certo. nossa foi tirado. Foi tirado o quê? A questão de lembrança de crisma, essas lembranças foi tirado. Peraí. Olha, o teu ventilador tá dando um ruído aí. Quando o ventilador passa, ele faz um ruído aqui na. Mas deixa eu só entender. Foi Sim. tirada a lembrança do crisma? Não entregam mais? Não, a lembrança dos padrinhos, né, que tem que ter, foi tirado. Essa Só ficou exigência de levar. certidão. Tá. Isso, Mas sim, estão pedindo a certidão. sim. Pois é, esse é um ponto que eu estou questionando aqui, essa questão de pedir certidão de crisma dos padrinhos, entendeu? Uhum. No Brasil tem mais de 300 dioceses. Eu estou vendo essa situação aqui, essa exigência. Eu não estou, assim, eu queria entender quem começou essa história, por que começou essa exigência aqui, né? E, enfim, eu estou compartilhando com vocês porque em nenhum momento me perguntaram o que eu achava, né? Assim, assim, a gente fica dizendo, a gente tem que fiscalizar, senão os padrinhos mentem. Mas o problema, meus irmãos, são deles. E é da família que chamou, entendeu? Então é assim, nós não temos esse poder, nem devemos, assim, porque a gente faz a nossa parte. Agora, se do outro lado tem mentira, tem dissimulação, aí realmente, então eles não entenderam a seriedade do sacramento, né? Assim, eu só digo assim que senão a gente vai ter assim muito estresse, porque vocês dizem, quando se descobre que alguém mentiu, né? Infelizmente, essa pessoa ela não é verdadeira nem consigo mesmo, porque ela acha que está enganando Deus e a igreja, mas está enganando a si mesmo, né? Entendeu? Quem levanta? Tamara? É o Paulo, é? É o Paulo que está na... Sim, é o Paulo. Sim, Paulo. É que a gente está tendo, inclusive, a catequese do batismo. Aí a Tamara não pôde estar aqui, ela está lá acompanhando. Sim. Dom José, essa documentação partiu daí para a gente. Exigiram para... Pois é, quem é que exigiu? Eu queria saber, quem é que exigiu? A secretaria que exigiu de nós, para nós pedir certidão. Aqui em Barreirinha eu não estou nem pedindo certidão, porque
as pessoas não têm. Aí o que eu Justo, faço? mas aí é que tá, me ajuda a descobrir onde começou essa história de certidão parecida. Começou ano passado o Ah, pedido da certidão, e aí eu procurei o padre Dorival para falar sobre isso, e que ele me repassou foi isso, que estavam exigindo a certidão para que as pessoas pudessem fazer a busca desse documento, porque só faziam se crismar, ficavam com a lembrança e não iam atrás da sua certidão. pois é. Foi isso que foi me repassado. Aí, como foi repassado para essa exigência, foi repassado para as paróquias, né? Aí. Pois é. Então, esse ponto vamos retomar. Porque certidão mesmo é do batismo e do matrimônio. Entendeu? As certidões. Porque a crisma faz parte da iniciação cristã, né? E assim, quando faz a primeira Eucaristia, recebe uma lembrança. E quando recebe a crisma, se dá uma lembrança. É um gesto simbólico, porque a lembrança não tem valor de documento. Mas a lembrança, as famílias gostam de guardar, de recordar, assim, isso. Agora, certidão, mesmo para registro em livro, é batismo e matrimônio. E a Agora, é gente claro que é percebe, bom a Du, gente quando as ter. pessoas. A gente percebe quando as pessoas chegam, que a gente pergunta, é crismado? Aí ele fala, sim, sou crismado, não lembra o bispo, mas pai, eu fui crismado, minha madrinha é isso e aquilo. Então, a gente percebe na pessoa também quando eles estão falando a verdade. Porque uma pessoa que não se crismou não vai lembrar padrinho, bispo, igreja, não vai lembrar nada. E também vocês sabem que tinha aquela realidade antigamente de crismar quando criança, né? Já Muitos encontrei. dos adultos hoje foram crismados quando criança, fazia tudo porque não sabia quando é que o padre ia voltar lá de novo, então já crismava logo, entendeu? Já encontrei crisma com 7 anos, pessoas se crismaram com 7 anos. Tá, então esse ponto, meus amigos, eu vou retomar com os párocos, tá? Essa questão Porque assim, uma coisa parecida, a gente tem que ter na secretaria anotado quantos receberam a primeira Eucaristia esse ano. É bom ter o livro, ter os nomes lá anotados. Quantos foram crismados? Também tem lá, turma de 2024. Aí tem os nomes lá. Ok, esse registro é bom ter, porque no final do ano a gente pede a estatística, né, Isso, dos que receberam os sacramentos. Mas em questão documental, vamos trabalhar assim, tá? Assim mas eu vou conversar com os párocos sobre isso para poder a gente chegar num acordo, tá bom? Alguém mais quer falar sobre isso? É sempre polêmico, né? Falar de padrinhos, né? Sempre tem assuntos assim, cada caso tem que ser visto em particular. Isso também, bispo, ele impede, né, de muitos de serem padrinhos, né, madrinha. Com certeza, é isso que eu penso. Tive um exemplo há semanas atrás que a pessoa queria Seu ventilador, tá ligado? aqui, e aí lá no São Benedito, e aí porque queriam a certidão de crisma, e ficou assim, não, mas é crismado, tinha todo aqui um documento, mas queriam porque queriam, e até que a gente conseguiu aqui, e só por isso a pessoa não ia fazer, entende? Aí isso, ainda bem que você conseguiu contornar a situação. Sim, né? Mas assim, muitos se chateiam. Mas é bem recente esse caso que aconteceu. Muitos se chateiam, xingam e vão procurar outra igreja. E também dá muito trabalho para as secretárias tudo isso, viu? Para poder conseguir tudo isso, dá muito trabalho. Eu acho que a gente tinha que repensar. Bispo, na cidade já tem essa dificuldade, imagina no interior. Eu sou do interior de Barreirinha, do Andirá. Olha aí. Sim. Então, a gente sente muita dificuldade. Eu trabalho com o batismo, né? Recentemente teve a crisma aqui. Então, essa dificuldade dos padrinhos, agora com essa exigência de certidão, aí complica muito a nossa vida de catequista. Obrigado. Eu pensei que ninguém fosse dizer isso, mas assim, é porque a gente está falando da cidade, que já é complicado. Nas comunidades. Então, bispo, assim, eu era coordenadora aqui do setor.
Então eu achei assim que eu estava deixando a desejar, porque eu não estava conseguindo sair da minha comunidade para participar da reunião na paróquia. Então eu peguei essa causa do batismo para mim, né? Sair nas comunidades fazendo as preparações do batismo, para me ver se eu consigo preparar um número específico de crianças, de pais e padrinhos para se batizar. Só que aqui nessas comunidades vizinhas nossas, a dificuldade é encontrar os padrinhos aptos, né, para ser padrinhos. A exigência que é de ser crismado, casado, né? Então, há muito essa dificuldade nas comunidades pequenas, né? Eu queria que o senhor me desse aqui uma ideia, uma luz. Continuam fazendo essas exigências? Não. Pode. É assim, porque, meus amigos, a gente temos que ser uma igreja acolhedora. Isso Mesmo mesmo. que a pessoa está numa situação irregular, na crisma, no matrimônio, assim, a gente tem que se aproximar, temos que conquistar essa pessoa, essa família, e apresentar. Vocês não querem se preparar para receber os sacramentos? Então, assim, se eles perceberem isso, mesmo que, compreende o que eu estou dizendo? Assim, a gente tem que entender cada realidade. Não é que, vamos agora, liberou geral. Não, não é assim, não. A gente tem que um pouco pensar uma proposta. Aí você vai dizer assim, para uma pessoa que quer ser padrinho de batismo de uma criança da comunidade, essa pessoa não é crismada. E aí, se ela é bem acolhida, aí você pode dizer assim, olha, vamos se preparar, tem uma turma de catequese de adulto que se encontra. Então, você não quer entrar para poder você se preparar, para você depois poder receber a crisma? Assim, sempre fazendo essa proposta. E eu digo assim, cada pessoa tem que verificar a possibilidade se ela pode participar, se tem um catequista disponível. Tudo tem que levar em consideração, sabe? Assim, eu digo assim, em alguns lugares que não tem turma de adulto, por exemplo, se você tem uma pessoa aí, você pode fazer um acompanhamento personalizado com essa família, com essa pessoa, entendeu? Assim, mas tem que passar um ano seguindo o mesmo roteiro. Não, de repente você pode fazer uma adaptação, né? O importante é que o catequista ou a pessoa que está preparando tem que chegar a um ponto de dizer assim, bem, essa pessoa entendeu o que é o sacramento. Essa pessoa está mostrando interesse, entendeu? Assim, a gente inclui a pessoa. Independente se essa pessoa é sua amiga, sua parente, a sua vizinha, a gente tem que fazer isso com todos, entendeu? Não pode assim proteger os que a gente gosta e os outros que não gostam, a gente trata mal entendeu? Assim, não temos que ser bem honestos nesse sentido que essa maneira da gente ajudar tem que ser para todos, tá? Sim, é verdade, bicho, porque aconteceu ano passado que eu estava preparando para o batismo, né? Meu irmão queria batizar a filhinha dele. E aí, por causa dessas exigências, que ele queria uma madrinha, né, que morava em Parintins, só que ela só tem a união estável, ela não é casada. Eu falei que ela tinha que casar para poder ela ser madrinha. Aí ficou bravo, falou que ia trocar de igreja, ia para Parintins. Eu disse, se você for mentir, que você minta para lá, mas eu não quero fazer parte dessa mentira. Inclusive, a minha família toda... Calma. Não, a conversa foi assim? Meu Deus. Foi mesmo. Não, a gente tem que olhar... Eu falei eu fiquei, tipo, arrasada, entendeu? A minha missão, assim, de catequista, a gente pega muitos casos assim, bispo, assim, né? Que a gente olha, eu só digo assim, a gente pode dizer tudo isso de uma outra maneira, entendeu? A gente até porque... Não, eu digo assim, porque, por exemplo, a pessoa quer ser madrinha e não é casada. Aí você tem que dizer assim, não, tem que casar primeiro para poder ser madrinha. De repente, até eles podem fazer, mas não é assim, porque ela não pode casar só porque vai ser madrinha. Ela tem que casar porque ela tem que perceber o valor do matrimônio e porque a igreja convida os casados a pedir essa bênção. Aí, assim, tá entendendo? Porque, no fundo, a gente sempre vai perceber que falta evangelização, falta anúncio, falta catequese, falta as pessoas entenderem, e aí você tem a chance de fazer isso, assim, não dê resposta logo de imediata, né? Procura ouvir o caso, e aí assim, a gente sempre se aconselha com os padres,
para ver assim, o que a gente pode fazer por essa pessoa. Mas se nós tivermos um texto, um documento, um diretório, aí você pode dizer assim, mas o nosso diretório da diocese diz isso, ó. Então, nem eu, nem o pároco, nem o bispo pode fazer diferente, porque nós acertamos e na nossa diocese essa é a norma. Aí a gente tem que colocar lá quem pode ser padrinho. Aí tem que dizer que seja católico, né, que seja batizado, que participe da comunidade. Aí a gente coloca essas, entendeu? E que se for casado, que tenha recebido o sacramento do matrimônio. Assim, gente, aí a pessoa, quando vai procurar a secretaria para pedir informação do batismo, aí a secretária já mostra aqui, olha, essas são as normas da diocese, entendeu? E a gente, assim, fala. Aí, ano passado, chegou até um caso assim, né? Que veio um senhor que já é tipo pastor de uma outra igreja, da igreja do Sétimo Dia. Aí ele veio aqui comigo, que eu já estava fazendo a preparação, né? Se ele podia ser padrinho de uma criança, ele sendo que ele é um das pessoas lá da igreja que levam à frente lá a igreja, né? Aí eu falei assim, mas como o senhor quer ser padrinho de uma criança que é católica, né? Sendo que o senhor é da outra igreja. Aí ele falou assim, não, mas se for por exigências de documento, eu tenho a minha certidão de batismo, que eu fui batizada na igreja católica. Olha aí, só, é muito cara de pau, né? Agora assim, pergunta se não é questão de documento, é princípios, é a religião, é o que o senhor vai ensinar para a criança, como é que é, né? É verdade. Que parece para a gente. Mas aí eu digo assim, nós temos que ter, acho que assim, a habilidade para poder a gente escutar e responder da melhor forma possível, né? Assim, então, aí, desse pastor, eu digo assim, não, então o senhor volta a ser católico, aí a gente volta a conversar para ser padrinho. Então, tá? Então, começa a participar vendo as celebrações aqui da comunidade, aí vamos ver, aí só pode ser padrinho. Aí duvido se ele vai querer participar, né? É verdade. Agora, meus amigos, vamos para frente. Outro assunto que a gente precisa, precisa definir, como é a preparação. Aparecida, você quer falar? Aparecida Souza? Dom, eu queria falar nessa parte mesmo, como o senhor colocou na celebração, né? Porque hoje tem padrinhos que só já vão levar a documentação, faz a palestra e vai no dia do batizado. Não tem mais como era, que tinha toda aquela participação da celebração, das missas, as pessoas da comunidade que participam. Então, por isso é que, assim, quem sabe, agora esse ponto da preparação, a preparação, quantos encontros a gente vai precisamos chegar num acordo, quantos encontros iremos fazer, e o encontro deveria acontecer depois da celebração. E aí o convite para os pais e padrinhos, vendo a celebração, participe da celebração, seja missa, seja celebração da palavra, e depois a gente se reúne, a gente se encontra para conversar, né? Então podia ser assim. Mas parecido é um caminho longo, mas a gente não pode deixar de convidar, entendeu? Assim. Mas vamos lá. Quantos encontros a gente acha necessário? E antes, alguma paróquia faz visita na família daquele que pede o batismo? Tem alguma experiência a compartilhar aqui dos que estão na sala? Janilson. Após naquele nosso primeiro encontro que nós tivemos, que o senhor falou sobre essa questão de visitar, conhecer, ver a realidade, que tem umas questões também especiais, vamos dizer assim, nós já estamos começando a fazer isso, Dom José. Acompanhar a criança, ver a realidade, porque tem uma questão que quando, às vezes, o padrinho ou a mãe vem até a secretaria, ela fala sobre a realidade, e aí a gente vai conhecer aquela realidade, não só no ponto de vista por conta da preparação para o batizado, mas
para a gente ver o que está acontecendo naquela família. Então, eu afirmo que nós já estamos fazendo também essas visitas, mas a partir daquela fala sua que nós tivemos no primeiro encontro. Beleza, ok. Outra pessoa, tem mais alguém que quer compartilhar? Aonde se faz visita na família, antes ou depois do batizado? Vamos fazer uma rodada aqui, Sagrado Coração, está aqui na sala? Quantos encontros vocês fazem? Como é que é a preparação para os pais e padrinhos? Faça um resumo aí rapidinho. Sagrado Coração? Boa noite, dona Sara. Aqui nós fazemos 3 encontros. Ok. 3 encontros no salão paroquial, é isso? Sim, nosso salão paroquial. 3 noites, é? Sim. Ok. Tá. Nossa Senhora de Lourdes, como é a preparação? 3 encontros a gente faz. Ótimo, dois votos já para 3 encontros. Barreirinha, aqui tem a cidade e tem zona rural, né? Aqui na sala. Sim, Dom José, tem cidade e zona rural. E quantos encontros você faz? Nós fazemos 10 encontros e um retiro. 2 mais 1. Tá. 10. 10 encontros? Fazemos uma catequese sistemática durante a semana, após a celebração. 10 encontros? Tem que rever isso, viu, Paulo? Para poder chegar no ponto em comum. Ainda mais que você tem um novo pároco aí, com certeza o novo pároco vai questionar essa. A gente tá vendo. Por enquanto estamos ainda fazendo, porque não para, né? A gente estava. Não, tudo bem, mas é porque no nosso diretório a gente tem que chegar num acordo. Na Diocese de Parintins, preparação para o batismo, serão quantos encontros? E aí os casais que procuram a secretaria já saberem que as normas são essas, as exigências são essas. Né? César, aí, né, mudar? 3 encontros, Dom José. 3. 3 encontros nós trabalhamos. 3 temas. 3, Sacramento do batismo, o batismo na vida da igreja e a importância dos padrinhos e madrinhas na batismo. Ok. Eu gostei dos 2 primeiros temas. Esse terceiro aí, talvez a gente tenha que rever. Porque isso tem que estar já no diretório e também na conversa que se tem com a família. Seria interessante que um dos encontros pudesse vocês conversarem sobre a celebração do batismo, para poder um pouco eles perceberem a beleza da celebração, a simbologia. Não é para fazer ensaio, falar da celebração, mas isso é uma proposta que depois eu apresento. Mas agora a pergunta é: quantos encontros se preparam os pais e padrinhos? São Sebastião? 3 encontros após a Santa Missa ou a celebração da palavra. Beleza. Tá. Outra paróquia que está aqui? Catedral? Tem alguém da Catedral aqui conosco? Catedral, São José? Não? Vila Amazônia? Quem é que está da Vila Amazônia aqui conosco? Eu. Quantos encontros aí na Vila? 3, bispo, também. Ótimo. Então já temos maioria. Tem alguma outra paróquia que eu não citei? Boa Vista do Ramos, né? Aparecida? Sim, Dom José, aqui em Boa Vista são 3 encontros também, tá? Então tá ótimo. Então, só barreirinha que a gente tem que depois como ajustar. Paulo, vocês continuem fazendo como vocês já estão. E quantos encontros vocês fazem na Catedral? Ok. 3 também. Beleza. Então, meus irmãos, vamos fechar em 3, viu? Agora é assim, o Paulo, sim, Paulo Barreirinha. E Dom José, eu penso num ponto. Assim, eu trabalhei 3 encontros em Barreirinha, assim que comecei com a pastoral do batismo. Sim. E tive dificuldade com evangelização, porque
nosso encontro não dura mais do que 45 minutos à noite, tá? Então, tem animação, né? Não, Tem o não clima, precisa ter animação. a oração. A gente tem como reduzir, Paulo, assim, o conteúdo. Mas Aí, olha, deixa eu falar com você o seguinte. Eu quero, assim, a gente tem que trabalhar na unidade e vamos ouvir a maioria. Todos os que estão na sala estão falando em 3 encontros. E eu penso que o pessoal aqui também tem experiência, está dando certo, né? Então, assim, eu entendo essa preocupação na evangelização, mas eu penso assim, são 3 encontros, mas o acompanhamento, a acolhida das famílias não pode se reduzir só a esses 3 encontros. Esses 3 encontros, a gente tem uma pauta e tem um conteúdo a partilhar com os pais e padrinhos, né? Mas assim, a acolhida, a visita e o pós-batismo, aí cada paróquia pode dinamizar como achar melhor, compreende? Aí cada paróquia pode fazer. Se os pais que estão pedindo batismo aí, Barreirinha, toparem, pode fazer toda uma evangelização, catequese de adultos, etc, entendeu? Mas nós vamos colocar no nosso diretório que a Diocese de Parintins, ela exige, ela pede que sejam 3 encontros de preparação. E os encontros de preparação, meus amigos, é assim, a gente pode programar 1 hora e meia. Então tem que ter um momento orante, tem que ter uma escuta da palavra, um pouco uma breve oração, né? Eu não precisa animação, não precisa perder tempo com música, com canto, com louvor, tá? Então, interessante seria que a gente pudesse agora cuidar bem do conteúdo. E isso seria um próximo passo. Numa próxima reunião, a gente definir um conteúdo, fazer um subsídio próprio, entendeu? Porque nós temos muita coisa escrita. Tem muito material aí sendo publicado, mas a gente tem que chegar assim, fazer um subsídio e a gente comunica aos pais e padrinhos e entrega para eles um material, compreende? Que eles pudessem também ter um texto de aprofundamento, assim. Isso a gente pode também melhorar, assim. São 3 encontros, mas assim, claro que a gente nunca vai falar tudo, mas a gente também tem que ir no essencial. O que é necessário que os pais e padrinhos compreendam para poder celebrar bem o batismo. E o convite e o apelo que a gente tem que fazer é para que após o batismo haja um reencontro, haja uma continuidade Mas isso tudo só vai acontecer se nós tivermos uma equipe, né? Uma equipe. Agora, se na zona rural, às vezes a gente só tem uma pessoa, mas que se essa pessoa fizesse um esforço para ter uma outra, para que tenha pelo menos 2 pessoas na zona rural, né? Que pode também ser o catequista, pode ser o ministro da palavra, pode ser, entendeu? Assim, mas nas cidades, onde a gente tem a chance de ter uma equipe de pelo menos 3, 4, 5 pessoas para poder um pouco se dividir o trabalho e criar uma coordenação. Está dando para entender o que eu estou tentando passar para vocês? Porque a minha preocupação é assim, da gente trabalhar em sintonia. E aqui eu queria... A prática já está dizendo que o melhor é fazer 3 encontros. Agora, se vocês querem fazer um retiro, querem fazer um momento de confraternização, assim, isso vai depender muito da equipe da Pastoral do Batismo, assim. Mesmo aonde só tem uma pessoa ou 2, mas eu vou pedir que os párocos procurem chamar para poder a gente formar, de fato, uma equipe. E esse trabalho de preparação para o batismo faz parte de uma ação pastoral, é pastoral do batismo. E aí tem que ter bem claro, não é ministro, não é catequese, entendeu? É pastoral do batismo, que vai trabalhar diretamente com os pais e padrinhos, em sintonia com, como eu dizia antes, para quem chegou depois, eu falava isso, tem que trabalhar em sintonia com a pastoral familiar e trabalhar também com a catequese, de modo especial a catequese de adultos, né? E aí também, às vezes, vem criança para ser batizada com 9, 10 anos, não tem isso às vezes, essa idade? E aí encaminhar depois para a primeira Eucaristia, né? Tá bom? Então, mas é isso aí, eu estou vendo que a única prática diferente é Barreirinha, né? A tarefa para casa que a gente vai ter é, vamos compartilhar
o material, o texto, o subsídio que a gente está utilizando. Pode ser assim? E aí eu vou pedir a ajuda da Aparecida da Cúria, Aparecida Souza. Você está na sala, Aparecida? Alô, Estou aqui, Aparecida? Dom. Tá. Estou aqui, Dom. Então, meus amigos, então vamos fazer o seguinte, o material que vocês usam, ou apostila, ou texto, ou assim, o roteiro, os temas, tudo que vocês tiverem sobre isso, dá para mandar para a Cúria, para a Aparecida? Aí pode mandar pelo WhatsApp, pode mandar entregar lá, tira foto, assim, dá para fazer isso até a próxima reunião? Qual o material, qual é a temática, qual é o subsídio que vocês estão utilizando para que a gente pudesse conhecer? E a ideia é a gente fazer o nosso próprio subsídio, a gente fazer o nosso próprio material, entendeu? A partir daquilo que já tem aí, tem muita coisa boa, que pode servir como texto auxiliar, como leitura, entendeu? Mas aí, assim, a gente precisa também definir. Vamos ter 3 encontros. Como vai ser o primeiro, sobre o que falar, o segundo, sobre o que falar, o terceiro, para poder a gente saber um pouco, né? Tá bom assim, então? O quanto antes, a partir de amanhã, vocês já façam aí recolham esse material e entreguem para a Aparecida. Aí combinem com ela como vocês vão fazer chegar até a Cúria. Agora, é assim, uma pergunta. Vocês já viram que quem foi padrinho ano passado e participou da formação lá em Boa Vista do Ramos, aí vai ser padrinho ou vai batizar o filho aqui em Parintins. Aí diz assim, eu já fiz a formação, eu não preciso fazer de novo. Já viram isso em algum lugar? Eles pedem quase que tipo um comprovante para poder não participar, não frequentar a formação. Já viram isso acontecendo? Sim. Quem não falou ainda? Vamos ouvir a voz de quem não falou ainda. Quem está caladinho aí? Quer participar? Sim. E aí, o que vocês acham disso? Eu, pelo menos, eu não acho certo, porque muitas vezes eles podem estar até mentindo também, né? Dizerem que participaram e não participaram. Às vezes eles pedem até uma declaração, né, em casa, para fazer batizado. Entendeu? Mas essa questão, a gente tem que saber como contornar esses pedidos que vêm. E aí, por isso que é bom ter a equipe da Pastoral do Batismo para poder conversar e decidir o que fazer nesses casos. Porque não dá para a gente colocar tudo no diretório, todas essas particularidades, entendeu? Mas aí vocês acham assim, nesses casos, basta apresentar uma declaração de onde você participou da formação e pode ser padrinho em qualquer lugar? O que vocês dizem disso? E bispo, eu já falei, mas eu vou falar só um pouquinho, tá? Eu aprendi aí com o senhor também no primeiro encontro que nós tivemos, que as pessoas, às vezes, eu já participei da formação, do curso, vamos dizer assim. Aí o senhor dizia o seguinte, mas sempre nós temos algo a aprender, e aqueles que já participaram, eles já podem até ajudar. A gente temos que ter esse diálogo com eles, no sentido, você pode até ajudar com a sua experiência, que você já sabe mais um pouco, mas claro, conversando tranquilamente com a pessoa. Mas se fosse um caso, assim, de um mês, por exemplo, se a gente colocasse um mês que a pessoa fez a formação, eu acho que caberia, mas assim, de um ano, como tinha antes, eu acho que não é muito bom não, bicho. Em todas as formações, as pessoas que vão servir de padrinhos, madrinhas, têm que participar, até para colaborar mesmo com o conhecimento que a pessoa já tem. Alguém mais quer participar? Oi. Dom Zé, aqui na Catedral, há alguns anos a gente recebe também essas declarações das paróquias de fora, né?
de outras dioceses do Brasil, principalmente na época da festa, que vem muitos parintinenses erradicados em outros locais que vêm batizar aqui as crianças, né? Então, a gente tanto recebe e acata essas declarações, como a gente também expede quando eles necessitam, sempre com a validade de 1 ano. Então, quando já faz mais de 1 ano do batismo, não é nem do batizado, é da preparação, a gente vai consultar lá o livro, a secretaria consulta o livro, e se já passou do período, a gente, às vezes, eles até insistem em receber a certidão mesmo depois de ter passado mais de 1 ano, sendo que, nesse caso, a gente não expede mais e recomenda que eles façam uma nova preparação. Ok, cada caso é um caso, estão vendo? Né? Quem mora fora, e no tempo do padroeiro também é importante a gente ter essa abertura, essa flexibilidade. Antigamente, o dia de batizar era o dia do padroeiro, né? Há tempos atrás tinha a questão da promessa e tudo mais. Então, meus amigos, essa questão... É importante a gente dizer que a preparação para o batismo não é um curso. Aí recebe um certificado e pronto, a pessoa está apta para ser padrinho em qualquer lugar, em qualquer tempo. Não, porque assim, primeiramente, no caso, em geral são 2 pais, às vezes é pai e mãe, às vezes não tem, né, os 2, né? E 2 padrinhos, são 4 pessoas. Então, assim, a questão toda, um devia apoiar o outro, um devia participar junto. Se eles perceberem que o encontro é bem preparado, é prazeroso, é orante, eles não vão perder tempo deles, e não vai ser assim uma coisa assim maçante de alguém ficar falando sozinho lá, blá, 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 entendeu? Se eles perceberem que é um encontro que é no final, quem sabe do 3º encontro, preparar um cafezinho, não sei se vocês fazem isso, né? No final, porque às vezes o pessoal vai do trabalho lá para a reunião, então assim, que a pastoral do batismo tivesse também um fundo, tivesse também uma reserva para cuidar dessa parte aí, né, de oferecer um suco, um café depois do encontro. Isso vale muito a pena, isso cria vínculo, né? As pessoas que vêm de fora dizem assim, poxa, olha só como eles foram cuidadosos, se preocuparam com a gente, né? Assim, de terminar ou com um chá, um café, uma coisa simples, né? Então isso, porque, olha só, é a oportunidade que vocês vão ter para chamar outras pessoas para participar da comunidade. De repente, a maneira como se acolhe faz diferença no final da história, né? Então, bem, não é um curso, né? A gente tem que também mudar essa terminologia, seriam assim, encontros de preparação, podemos colocar assim, mas não curso, né? Não é palestra, não devia ser palestra. E aí, cada equipe tinha que ser um pouco mais dinâmica, né? Para não ter só alguém falando sozinho, né? Aonde pudesse, olha, quem chegou primeiro aqui na sala, assistiu um vídeo aqui que a Thaline preparou aqui, fazer assim, um vídeo, ou quem sabe ter um momento para testemunho, assim, até a começar de vocês, né? Por que vocês estão na pastoral do batismo, né? O que o batismo representa para vocês? É muito melhor os casais, as pessoas ouvirem o testemunho de vocês do que simplesmente ler um texto, ou ler numa projeção, ou, compreende? Fica muito teórico. É importante sim, mas o tempo é precioso e a gente tem que saber aproveitar. E muito mais vocês falarem a partir da experiência de vocês, isso vai ser mais convincente, isso vai ser mais assim, vai ficar mais marcante na mente deles, tá? Outro assunto, só um minutinho, que eu vou ver a pauta que nós fizemos. Alguém quer participar? Já estamos já nos finalmente aqui. Quem pede a palavra? Oi, Pode bispo. falar. Oi, Então, já quem que tá de falando? Barreirinha, Adriana, Adriana. Sim, fale. Adriana. de Barreirinha eram 10 encontros, né? Então vai ficar em 3, porque eu estou começando as inscrições para agora. Como é que fica essa Aí, parte? No meu caso, na zona rural, aí tem que ver a realidade de cada comunidade.
né? Sim, porque eu queria Assim, agora assim, trabalhar nas comunidades ribeirinhas. Então, vou me pois é. deslocar da minha comunidade para me trabalhar na outra. Então, às na vezes, outra Adriano, comunidade. sinceramente, é muito melhor fazer um encontro. A gente vai deixar no diretório 3 encontros, tá? Para todo Sim. mundo. Mas as comunidades rurais, a área indígena, tem que ser, às vezes, só dá para fazer um. O importante é assim que haja pelo menos um, e neste encontro você possa fazer um resumo, possa fazer. Aí não pode ser só meia hora, tinha que ter um tempo maior, Sim, entendeu? entendi. Assim, aí você faz de 3 em 1, pelo menos um encontro. O importante é que aquela família, aquelas pessoas que pediram batismo, entendam o que significa o batismo. Eu sei que na celebração também, a celebração por si só, ela é educativa. E na celebração também tem um momento da homilia, da reflexão, que também vai ajudar. Mas as comunidades da zona rural, aonde for possível fazer 3 encontros, ok. Mas devido às grandes distâncias, que haja pelo menos um. O importante é que haja preparação, entendeu? Que as pessoas não celebrem o batismo assim, como era. Chegou lá na igreja, tem padre, escreve na hora, batiza. E tem muitas comunidades, há tempos atrás, que não tinha nenhum registro. Tem muitos que não registravam, não é isso, Aparecida? Não tem registro, não tem documento. Sabe que teve o batismo, naquelas desobrigas que faziam, né? E aí é complicado, mas vocês sabem que se essa pessoa que não tem o registro, não tem a lembrança, mas no dia que for casar na igreja, que vai ser preciso apresentar a segunda via do batismo, quando não se tem documentação, explica aí, Aparecida, como é que a gente faz nesse caso, para eles saberem. Quando a gente não acha o registro, agora eu estou fazendo uma declaração, porque foi como eu falei com o senhor, né? Porque eu era orientada por alguns padres para registrar, porque a pessoa que casava tinha que voltar aquela notificação e a gente tinha que registrar. Agora eu faço uma notificação e eu tenho uma pasta só dessa declaração do batismo. É claro, porque o que tu anotava se a pessoa não sabe dizer todos os dados? Entendeu? Aí até que. Mas é melhor assim, aí essa pessoa assina, não é isso? E alguém tem que fazer testemunha. Tem que ter uma testemunha para poder garantir que o batismo aconteceu. Sim, quando não tem mais os padrinhos, como o senhor falou, a gente pega os pais, que são as testemunhas. Os pais ou os irmãos, assim, alguém mais próximo, pelo menos, né? Porque às vezes também a pessoa não tem mais os pais vivos, né? Aí tem que buscar. Tá certo. Alguém mais quer participar? Alguma paróquia celebra o batismo dentro da missa? Já aconteceu isso alguma vez? Celebrar o batismo dentro da missa? Inhamundá já tem acontecido. Ótimo. Várias celebrações dentro da missa. Em geral, quando o grupo não é numeroso, não é isso? Às vezes é numeroso. E aí o que o pessoal diz? Gostam? Ninguém reclamou até agora, né? Ótimo, ótimo. Alguém mais quer participar? Porque a pergunta é que o batismo acontece num outro horário e na igreja só tá os pais e os padrinhos, né? Às vezes os familiares, alguns convidados, a comunidade não participa. Por isso que eu acho assim, quando se puder fazer dentro da missa, ficaria muito bonito, né? Porque a comunidade participaria junto. Assim quando a gente faz na primeira Eucaristia e na Crisma, a gente celebra dentro da missa. Aí tem que enxugar um pouco mais, é claro, né? Não pode agora cantar o salmo com 10 estrofes. Não, a gente só faz com 2 estrofes. A gente vai com a equipe de liturgia. É por isso que a pastoral do batismo também trabalha em sintonia com a pastoral litúrgica, né? Porque eu penso assim, na celebração do batismo, onde vocês estão, tem música, tem tocador, cantor, tem o pessoal da música que ajuda? Aonde não tem? Tem sim. Todas têm música na celebração? Batismo? Creio que sim, todas. Todos têm. Tá. Não dá, está sendo R$20.
Pois é, a gente falou isso, a gente teria que atualizar. Mas isso não vai constar no diretório, porque esses valores podem mudar, né? E o meu propósito, meus irmãos, é que a gente elimine essas taxas assim que a gente puder. Essa questão da Vamos caminhar taxa, para isso. a gente também falou naquela última reunião, né? Daqui a 2 anos, Né? mas como é que ficou Vamos chegar um parecida a momento taxa em que, eu acho que eu falava isso também na reunião passada, nós vamos trabalhar Ficou com a a taxa de oferta. R$ 30, A contribuição acordada né, por quase a maioria das vai ser paróquias. dada Aí na ficou de se rever com o celebração, pároco, entregue para lá como se repassar com os faz. párocos para Vocês já repassar viram se ia como é ficar na esse valor Crisma? mesmo. Isso. A Crisma, eles chegaram, Quem não estava naquela reunião também está agora R$ 20 reais, concorda, e aí você coloca essa- no envelope, coloca na celebração o nome lá. taxa Porque é- assim, é quem pode dar horrível. mais, dá mais. Taxa. Mas quem não pode dar 20, dá 10, às vezes dá 5. Deveria ser, E às vezes a a gente gente tem encontra que o envelope trabalhar vazio. como oferta, Então, não oferta. fazer o quê? A oferta que se A faz. gente vai julgar assim, a pessoa, ou ela é a pessoa mão de vaca, mesquinha, ou de repente a pessoa não tem, a família não tem, porque essa história de sacramentos, o pessoal gasta muito com roupa, concordam? Roupa, e aí é assim como se fosse uma exigência, a gente tem que celebrar e se gasta muito, eu acho até desnecessário aqui. Eu sei que tem o lado festivo e o lado que vai ser uma vez só na vida, né? Então as famílias querem fazer bonito, né? Mas essa questão da contribuição, vamos trabalhar para que não seja cobrado em forma de taxa, mas que seja, a gente vai, aos poucos vamos trabalhando para poder a gente fazer a oferta. Porque assim, depois vocês vão perceber, e o pessoal da pastoral do dízimo também, que a oferta todo mundo pode participar. E a taxa é uma taxa para uma criança, e às vezes vão 20 pessoas daquela família participar da celebração, mas é só aquela taxa que eles entregam. Compreende o que eu estou dizendo? Então a gente trabalharia. Mas não tem oferta, não tem o recolhimento do dinheiro na celebração do batismo. Por que não? Pode ter um momento da oferta. Não é ofertório é uma palavra errada que a gente diz, né? É a entrega da oferta, numa cestinha preparada, e todo mundo pode participar, tá? E aí, depois a gente tem que pensar que esse dinheiro que entra também pode ser investido mais tarde na formação dos agentes e também nessa questão de melhorar o espaço e oferecer um lanche, né? Se tiver um caixinha aí que pudesse depois oferecer um lanche ou fazer uma pequena confraternização, por que não, né? Aparecida? Pois é, Dom. Eu queria saber nessa questão da taxa. Essa taxa seria entregue na celebração e como ficaria na hora de buscar certidão? Ela seria gratuita ou essa taxa vamos trabalhar. Eu vou ter assim a alegria de sair de Parintins quando Deus me chamar para outro lugar ou lá para a eternidade. Eu vou feliz da vida se um dia a gente puder emitir as nossas certidões de forma gratuita. Sim. Tá? Que a gente não precisa pagar. Mas aí é assim, a gente vai começar assim. É dizimista? Então está aqui a sua certidão. Você vai receber como uma forma da gente agradecer por você ser dizimista. Não sou dizimista. Então o preço é tanto. Entendeu? A gente age assim, porque a gente estimula também as pessoas a serem dizimistas. E dizimista, meus irmãos, é a contribuição mensal. A taxa é uma vez na vida só. Por isso que a gente tem que ser mais esperto no sentido assim, da gente chamar as pessoas para poderem contribuir também nesse sentido com a comunidade. Entendeu? Ok, então, meus irmãos, vamos. Então, o que vai ficar para a próxima reunião é os nossos subsídios e a gente fazer o nosso programa de conteúdos e como passar esse conteúdo para os pais e padrinhos, tá? Faltou algum assunto importante da celebração que vocês queiram lembrar? Mesmo que a gente não fale aqui, a gente trata na outra reunião. Tem algum outro assunto? Alguma questão, alguma polêmica, algo que a gente precisa prestar atenção? Paulo? A quantidade, Dom José, talvez era algo que a gente poderia
conversar, né? Pois, às vezes, por mais que seja grande, ninguém reclame, não reclama para a gente, né? Reclama para o outro, que depois o outro fala para a gente. Seria Mas importante. o quê? A Quantos? quantidade de crianças É, por celebração seria interessante. mas aqui vamos ouvir. Qual é o número? Tem um número limite que vocês acham que a gente tem que dizer? Já aconteceu isso em algum lugar, de ter a igreja lotada de crianças para serem batizadas? Aqui já Aonde? tivemos. Aonde? Na festa da padroeira? Tem Sim, paróquias que é colocado uma quantia de crianças a participar. Pois é. Isso quantos, mais ou menos? Para ter uma ideia. Teve uma paróquia Aqui, agora recente que colocou 20 vagas. 20? Sim. Ah, pouco. Paulo, diga. Aqui em Barreirinha, a gente põe 25, mas nunca tem 25, a gente vai em 30, 32. Mas a gente tem também várias celebrações durante o ano, né? Não temos uma. Claro, isso. E a vantagem aí de vocês de Barreirinha é que vocês têm os diáconos permanentes, né? Que Sim, podem ajudar temos nesse os diáconos sentido. que batizam as criancinhas. Isso, pois é. Então, essa é a vantagem dos diáconos. Então, assim, que os diáconos poderiam ter uma atenção maior. Eu acho que, assim, se não ultrapassar 30, depois de 30 fica muito, sei lá, dependendo do horário também, né? Mas eu acho que isso também não precisa colocar no diretório, seria uma norma entre nós, assim. Quando uma orientação para as secretárias, né? Assim, até 30, mas eu acho que dificilmente vai superar, a não ser que seja numa festa de padroeiro, quem sabe. Mas festa de padroeiro a gente tem que ter uma equipe preparada, porque assim, quanto maior o número de crianças, mais a celebração tem que ser diminuída em alguns aspectos, assim, tem que fazer uma coisa mais enxuta, entendeu? Assim, para poder não, com criança vocês sabem, a gente não pode ultrapassar 1 hora no máximo, não é assim? É assim que acontece? Né? Ninguém pode celebrar o batismo em 2 horas. Nem o adulto aguenta, muito mais as crianças. Então tem que ter essa prudência também de... Em alguns lugares também fazem o batismo em etapas. Já viram isso em algum lugar? Aqui eu já vi em alguns lugares a apresentação da criança. Vocês fazem isso? Já viram isso em algum lugar? Alguma paróquia faz? A apresentação São da criança? Sebastião, bispo, faz a apresentação da criança. Mais alguém? Mais alguma Ei, outra bispo, paróquia? mas eu estou falando assim, mas quando a criança nasce 7 dias, 8 dias, nesse sentido, tá? Não, para o batismo, estou perguntando. Não fazemos, não. Pois é, por que não fazem? Porque a criança vai ser batizada. A comunidade tem que conhecer a criança e a família da criança, porque a gente vai dizer que o batismo introduz a criança na comunidade eclesial. Todo mundo vai ser a família dela a partir de agora. Por que a comunidade não conhece aqueles que foram batizados? É importante, temos que fazer, verdade. Então, isso também é uma forma de vocês chamarem os pais e padrinhos para a celebração. O exemplo, o batizado vai ser no dia 20 do mês tal. Aí, no dia 13, no domingo anterior, né, convida os pais e padrinhos para a celebração e antes da bênção final, o padre, o ministro, chama aquela família, apresenta para a comunidade dá uma salva de palmas, faz uma oração. Compreende como isso é bonito? A gente apresentar a criança, ou pode ser antes, ou pode ser depois também. Né? Pode ser também depois. Mas só que depois corre-se o risco dos pais e padrinhos não virem. Quando é antes do batismo, a gente coloca até como que uma solicitação. Olha, vem para poder apresentar a criança para a comunidade. Aí seria bom fazer isso 1 semana antes, 2 semanas antes. Eu vou sugerir isso também para aos poucos serem... Vocês vão perceber como isso faz diferença também. Convidar os pais e padrinhos para a celebração e na celebração apresentar a criança.
Eles já vão se sentindo na pertencente, né, bispo? Vai ser muito Claro. importante isso. Claro. E nessa apresentação, aí se a pastoral do batismo está bem organizada, se estão bem, aí ofereçam um texto para a família, ofereçam, sei lá, alguma coisa para a criança, sabe aqueles anjinhos da guarda, né? Alguma coisa assim, entregar algum símbolo para aquela família. Eu acho que vai ser, é bonito quando faz isso. Tá bom, então, gente. Então, se não tem mais nenhum outro assunto, já estamos perto das 9, precisamos terminar. Tá bom? Eu agradeço aí a participação de todos, nos despedindo e pedindo as bênçãos da Sagrada Família.